Nono item da pauta, processo número 00065-022-734/2016-61. Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 142. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata o presente processo de proposta de emenda número 1 ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 142, RBAC 142, que trata de certificação e requisitos operacionais no Centro de Treinamento de Aviação Civil, CETAC. Originalmente, em 16 de dezembro de 2015, a CAI South Flight America Training do Brasil LTDA, por meio de carta número 070/2015, solicitou pedido de isenção de cumprimento de requisito 142.25, parágrafo E, do RBAC 142, o qual assevera o seguinte: RBAC 142, no item 142.25, currículos do programa de treinamento. Parágrafo A. O requerente ou detentor de certificado de CETAC deve apresentar e manter atualizado cada currículo do programa de treinamento. Parágrafo E, o qual foi pedida a isenção. No caso do parágrafo A dessa seção, o requerente ou detentor de certificado de CETAC deve garantir e comprovar, através de contrato com o fabricante, que os manuais e os currículos de treinamento estão atualizados. A Gerência Técnica de Normas Operacionais, GTNO, da SPO, Superintendente de Padrões Operacionais, sustentou que a solução acertada para o caso de isenção seja convertida em uma proposta de emenda 01 ao RBAC 142. Feita uma pré-análise do processo, a minha diretoria, encaminhou o processo à Procuradoria Federal junto à ANAC, por meio do memorando número 9 de 2016, SEI, questionando alguns pontos a respeito da possibilidade da solicitação de isenção ser convertida em proposta de emenda ao RBAC 142, bem como sobre a competência da agência referente à propriedade intelectual diante da não formalização de contratos junto aos seus respectivos fabricantes. Nesse sentido, a Procuradoria Federal, junto a esta agência, emitiu o parecer número 494 de 2016, apontando algumas sugestões no caso de prosseguimento do processo, como solicitação de alteração da emenda de ato normativo ou de instrução de um novo processo com o mesmo objetivo. É o breve relatório, senhores. Posso passar o voto? Só um esclarecimento. Na verdade, o pedido inicial foi isenção, é isso? Isso. E a área... A interessada pediu isenção e a própria área técnica entendeu o pedido de isenção, mas já quis ir mais adiante e transformar em uma emenda ao RBAC, já valendo para todo mundo. Entendi. Diretor Paz, por favor, diretor, seu voto. Prevê o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anexo ao decreto número 5.731, de 20 de março de 2006, que compete à agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Ademais, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 11, emenda 1, estabelece as regras gerais para solicitação de emissão e alterações, inclusões, modificações e revogações das regras ou requisitos constantes dos regulamentos brasileiros de aviação civil, RBAC, bem como de isenções a eles relacionados. Nesse contexto, seção 11.31 do RBAC 11 apresenta os procedimentos e requisitos necessários a serem adotados em propor à ANAC a concessão de isenção permanente ou temporária, quanto ao cumprimento de requisito estabelecido pela ANAC, em Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC ou condição especial. O presente processo foi encaminhado à GTNO da SPO em 30 de 5 de 2016, por meio do despacho número 15 de 2016, para instrução processual e análise normativa da proposta. A GTNO-SPO
concluiu, na sua análise inicial, que a solução a ser dada para este caso em específico deveria aplicar-se a todos os casos concretos e que está presente proposta de pedido de isenção de cumprimento de requisitos seja convertida a uma proposta de emenda ao RBAC 142. Não obstante, convém ponderar que, apesar da possibilidade de mudança da proposta de isenção ser convertida em uma proposta de emenda ao regulamento, entendo que o presente pedido carece de análise a priori da proposta de isenção, com vistas a garantia dos direitos do administrado, conforme previsto no inciso 8º do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 99, e que a proposta de emenda, apesar de conter elementos dentro do escopo da isenção que a sustente, são necessários alcançar os requisitos contidos no RBAC 11, com respeito aos estudos e pontos de vista ou argumentos técnicos, bem como as razões pelas quais o entendimento ao pedido seria do interesse público. Além disso, não consegue inferir-se nos autos o impacto regulatório gerado nessa proposta de emenda. Por exemplo, a quantidade de CETACs que cumpre o atual requisito 142.25e atualmente, a quantidade de isenções requeridas da mesma natureza e a análise textual da proposta em si, posto que se, caso fosse suprida a parte através de um contrato com o fabricante, o texto teria o mesmo efeito prático do parágrafo A da mesma seção 142.25. Por derradeiro, ressalto que a proposta de emenda ainda passaria por instrumento de audiência pública e posterior processamento das contribuições e maturação da proposta, não devendo, portanto, que o pedido de isenção do referido CETAC venha a ser condicionado à aprovação da proposta de emenda ao RBAC 142. De tal sorte, no que se refere ao pedido de isenção, tem-se que o mesmo possui respaldo no RBAC 11, emenda 1, e, segundo a área técnica dessa agência, a isenção pretendida é possível, desde que conste nas especificações de treinamento do referido centro de treinamento a ressalva que os treinamentos envolvidos na isenção apenas sejam prestados a operadores com os quais o CETAC tem um contrato de acesso a documentações técnicas das aeronaves envolvidas. Ante o exposto, à vista dos documentos constantes dos autos e da manifestação da área técnica e a nota técnica número 19/6/2016, bem como posicionamento exarado pela Procuradoria dessa agência por meio do parecer número 494/2016, que analisou os aspectos jurídicos da proposta, voto favoravelmente ao pedido da CAI, South Flight America Training do Brasil LTDA, de isenção de requisito 142.25e do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 142, conforme minuta de decisão contida nos autos. Em relação à proposta de emenda 1 ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 142, feito pela Superintendência de Padrões Operacionais, determina a adoção de providências daquela área no sentido de aprofundar os estudos a respeito da mudança e comento observando os questionamentos contidos nesse voto. É como voto, senhores. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu acho que a medida foi muito salutar, adotada o meio que foi encontrado pelo diretor Ricardo para poder não prejudicarmos o regulado e, ao mesmo tempo, adotarmos o procedimento que a própria área já considera que é um procedimento viável, não é isso? É o mais eficaz para o regulado que está precisando de uma resposta para continuar o seu negócio. Acho que anotou aí, para comunicar. Eu também acompanho o relator. Aprovado.